Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan, tudo bem? Tudo certinho, 100%. Tudo beleza, Luan? E aí? Eu também tenho que dizer bom dia pra mim. O Augusto não tá ouvindo? Não tá se ouvindo, tá. Pera aí que nós já vamos dar um jeito aqui. Nós vamos organizar aqui, ó. Tá ouvindo agora, beleza. Problemas técnicos de segunda de manhã, a gente entra no estúdio bem louco, com café, com água, com notebook, coisa, e conversando. Mas esse é o clima do Pulso. Pra você que tá nos ouvindo, vai entrando com a gente aí na correria da semana. A gente começa agora sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou Malek Doubles. Eu também tô aqui, sou o Vinícius Chaves. É isso aí, o Pulso tá diretamente aqui na RC7, todas as segundas, das 8h30 às 9h30 da manhã, horário excepcional em função do horário eleitoral aí, e depois a gente retorna possivelmente aí pro horário convencional, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. 24 horas pro dia, né? Você pode escutar a qualquer momento, isso é uma beleza, né? Você tá no carro depois ali, tá fazendo a sua atividade física, tá acompanhando, inclusive é o relato que a gente recebe, né, Vini? Sim. Tem gente que às vezes assim não pôde ouvir ao vivo e aí depois acompanha no podcast, vem com algum atraso elogiar o programa. E o projeto foi pensado para isso, né? A gente coloca uma trilhazinha ali para tentar dar uma cadência pro programa, para ficar um pouquinho mais ritmado, digamos assim, e escute então como você quiser o Pulso aí. É isso aí, se você gosta do Pulso Empreendedor, clica, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente tem, como sempre, mais um Pulso preparado especial aí, especialmente para você. É isso aí, a gente traz um destaque aqui na semana passada, como o papo foi muito legal, a gente acabou precisando suprimir, mas é um destaque muito importante, que é, será que as empresas podem limitar a idade em vaga de emprego? Um outro destaque é também, Nubank vai fechar aí capital no Brasil. E temos as nossas dicas também de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E por falar em investimento, finanças, a gente tem um tema hoje aí, os nossos convidados especialistas no assunto, né, Mário? É verdade, em pleno ano eleitoral no Brasil, o que a gente vê é muita notícia correndo e isso provoca, vamos dizer assim, reações diversas aí no mercado, né? Algumas empresas travam seus investimentos, outros mudam seus investimentos e não é raro a gente ver muitas vezes uma ansiedade tomar conta de alguns grupos por conta da expectativa, né, em relação à política no Brasil a partir de 2023. O fato é que política e economia estão intimamente ligados e, goste você ou não, ambos causam enorme impacto na sua vida. Então, para falar desse assunto, para falar hoje sobre o cenário econômico em ano eleitoral, a gente recebe no programa os nossos parceiros do Pulso Empreendedor aí, o Augusto Valério, a Aline Almeida, são assessores de investimentos e sócios da Nipur Finance, o escritório autônomo de investimentos com a XP Investimentos. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Pulso. Bom dia, Malek, bom dia Vinícius, né? Novamente, né? Eu sempre digo, né? E vou falar novamente, eu me sinto em casa aqui no Pulso Empreendedor. Que bom, em casa, eu já estava com saudade de estar aqui com vocês novamente. E que bom que a gente tem um tema aí bem atual, um tema bem fresquinho, um tema polarizado, um tema sensível também, né? Digamos assim. E o nosso objetivo hoje aqui no Pulso Empreendedor, além desse bate-papo descontraído e bacana que a gente sempre consegue fazer, é mostrar para as pessoas, né, algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, digamos assim, para que tudo se esclareça e continue tramitando aí da melhor forma. Muito bacana, bom, muito bom. Bom dia, meninos. Prazer estar aqui de volta com vocês. Uma surpresa pro ouvinte hoje, né? Não estava anunciado ali. Não tem problema. Mas vim de bônus hoje. Mas é uma surpresa positiva. É verdade. A gente tem 2 especialistas na bancada, a gente fica ainda mais contente, porque daí não tem jeito. Se um pega ali uma informação, o outro já manda outra e a gente sabe que quem ganha é o ouvinte aí, que fica com muita informação. De fato, aí a gente ganhou com o time de hoje completo, né? Perfeito. E aí temos a palhinha já, né? A gente sempre, apesar de vocês estarem em casa aqui, talvez tenha aquela galera que tá escutando pela primeira vez vocês aqui dentro do Pulso, né? E eu acho bacana vocês comentarem um pouquinho sobre como vocês trabalham hoje na Nipur, né? As ocupações de vocês, e falar um pouquinho também brevemente sobre a Nipur, só pro pessoal também conhecer. O momento da Nipur, né? Que tá muito legal também. É a casa do investidor lajeano, achei muito legal. Perfeito, então, Vinícius, então nós somos sócios da Nipur Finance, né?
A Nipur Finance é um escritório credenciado a XP Investimentos e que hoje tem a operação aqui em Lages há quase 4 anos, né? A Nipur foi eleita no mês passado pela XP Investimentos o melhor escritório do sul do Brasil. Então hoje é dos escritórios que representam o XP aqui no sul. Nós fomos agraciados aí com essa premiação, uma premiação que aconteceu na cidade de São Paulo durante a Expert, que foi a maior feira de investimentos do mundo, né? Que aconteceu esse ano, depois de 2 anos aí digital, né? Por toda essa pandemia. E a Nipur Finance, ela surgiu, né? Obviamente em linha com a XP, do desejo de fazer as pessoas investirem melhor o seu dinheiro, fazerem as pessoas prosperarem, né? E nós, consequentemente, geramos resultado para pessoas físicas, famílias e empresas. Nós temos a operação, como eu falei, há 4 anos e agora, né? Já trazendo aqui fresquinho uma novidade para vocês. Óbvio que isso atrasou por questão de pandemia, mas eu acredito que nos próximos 20, 25 dias nós estaremos inaugurando o primeiro escritório físico da XP em Lages. Ou seja, já somos a primeira operação da XP aqui e agora temos a unidade física. Para que isso, né? Nosso investidor, além de merecer, gosta muito, né, dessa tangibilidade, digamos assim, né? De ter um local para você conversar. Então vai ser, eu costumo dizer aí, a casa do investidor lajano. Muito bom. Que vai acolher aí os nossos clientes e nossos futuros clientes, com certeza, né? Sem dúvida, é muito legal ter essa possibilidade, né? A gente sempre fala, né, Mari, desse olhar para o cliente entender, né, a realidade e a necessidade. E aí você ter ali uma estrutura, um local para que a pessoa possa ir lá, de repente. É fato, assim, né? O olho no olho, essa informação, essa conversa, ela é muito rica e faz com que a gente se entenda melhor muitas vezes, né? E aí, falando principalmente de investimentos, acho que faz todo sentido. Parabéns aí pra Nipur, né? Por investir, por acreditar também aqui na Serra, né? Na nossa cidade também. Isso é uma aposta, né? Um sinal claro de que, né, tem sim, pessoas que querem evoluir, pessoas que querem crescer, e eu acho que é um baita serviço aí que a nossa cidade, a nossa região vai poder contar também agora. Verdade. Também em linha, né, com o objetivo de rentabilizar melhor o recurso do investidor, é também democratizar os investimentos para o investidor de forma geral, né? Perfeito. Trazendo mais opções de produtos, mais informações para o investidor também, para que ele decida melhor e não fique só ali no tradicional CDB, renda fixa, que era tão conhecido, né? Exatamente. Hoje a gente tem fundos alternativos, outras opções de investimento também que vão em linha com o longo prazo para o investidor. Como parceiro, né, aqui através do Pulso, né, mas eu tenho que fazer a referência por ser cliente Nipur também e ter a minha carteira ali. É muito legal perceber como a gente vai com o tempo também aprendendo com vocês. Então é um aspecto também de educação financeira, acaba cumprindo uma função muito mais importante do que só o investimento mais rentável. Tem gente que pensa assim, eu vou investir, vou ter mais rentabilidade. Não é só isso. Uma questão, né, de uma visão de planejamento que vocês trazem para mim, né? E eu fico muito grato e muito satisfeito também, porque começo ao passo que eu começo a entender mais de investimento, eu começo a gostar mais, né? E aí eu começo também a levar para outras áreas da minha vida esses conhecimentos. Então é muito bacana ver o resultado lá no dinheiro, mas legal ver também essa evolução do entendimento da própria economia e de outras coisas. O mercado financeiro, ele é dinâmico, né? Então a gente precisa estar sempre ligado e antenado com várias opções para o investidor, porque aí num espaço de 2, 3 anos a gente teve a menor taxa de juros da história e voltamos para um patamar de 2 dígitos que não era previsível isso, né? Pro mundo, acho, como um todo. Então, e falando especificamente do cenário nacional, né? Logo a gente vai entrar na nossa pauta aí, a gente vai esclarecer um pouco melhor esses fatos que levaram a isso, né? E só complementando aí o que a Aline falou, que acho que é bem interessante, o nosso trabalho hoje, eu posso dizer assim, né? Nos últimos 3 anos, além de toda a assessoria, ele tem sido quase que mais psicológico, né? Porque o investidor não era acostumado a ver tudo que a gente viu em 2 anos, como a Aline falou, né? Nós tivemos deflação, nós tivemos inflação, nós tivemos uma pandemia que há 100 anos havia ocorrido a última, uma crise sanitária gigante. Ainda para finalizar, colocar um pouquinho de pimenta no mercado, a gente teve a guerra da Ucrânia, que ainda tá, né? Atrapalhando aí um pouco o mercado. E isso fez com que o investidor, né, trouxesse muita insegurança, né? E aí tá de fato o papel do assessor de investimento. É você tá ali, é você mostrar, não, fica tranquilo, os produtos são legais, a gente vai fazer de maneira diferente, porque o fácil tá feito. Então a gente tem que buscar esse retorno além, né? Além do que se enxerga no mercado convencional. Você falou de um aspecto
aspecto importante, né? Que é essa questão, às vezes até comportamental, né? Ou assim, as pessoas acabam sendo tomadas às vezes por um sentimento, por uma ideia, e a gente já faz a relação com a pauta de hoje, né? Sim. Porque quando a gente começa o ano eleitoral, é comum a gente ver algumas pessoas, né? Pensando assim, vai ser um ano ruim, né? Vai ser um ano curto. Em palestras, né? Esse ano vai ter só 10 meses, porque depois do final do ano, ainda mais esse ano a gente vai ter a Copa do Mundo também, que é outro fator, né? Mas eu acho que não sei se impacta na questão de investimentos também, mas as eleições de fato tem muitas desse aspecto, assim, né, Mari, de pessoal, não, vai ser um ano muito curto, vai ser um ano, às vezes até utilizam a palavra um ano ruim, um ano negativo, um ano difícil. É isso mesmo, gente? O que eu vejo, Vinícius, assim, né, já respondendo essa tua pergunta, o ano eleitoral em si, eu não posso assim caracterizar e afirmar que ele é um ano ruim, né? Vamos pensar o seguinte: ele é um ano de muita incerteza, né? Bacana. Uma recente pesquisa que foi divulgada, cerca aí de 650 empresários entrevistados, 67% deles, eles enxergam o ano eleitoral muito incerto. Quando a gente visita hoje o nosso cliente, principalmente os empresários aí que fomentam, obviamente, a economia, que geram emprego, enfim, né? A gente percebe que existe não vou dizer uma dificuldade, mas aquela incerteza do sim ou não. Eu faço agora, eu não faço agora, e não só estou falando de investimentos, mas sim até do próprio negócio. Eu vou expandir a minha produção, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Então isso faz com que o ano seja obviamente incerto. Essa imprevisibilidade que impacta diretamente a nossa economia real. Ou seja, né, a produção de bens e serviços, a economia e até mesmo o próprio PIB, né? Apesar de que o PIB do Brasil hoje já tem aí uma previsão de fechar superavitário, né? E diante dessa incerteza que acompanha aí o cenário eleitoral, os investimentos que de fato são produtivos no mercado, eles acabam esperando, né? Então, como eu falei ali, o empresário ele fica cauteloso, né? Então, essa economia, ela é impactada e essa sensação de dúvida paira no ar. Então eu acho que esse é o principal ponto do ano eleitoral. É um tanto quanto óbvio assim, né? Mas eu acho que o sim ou não ele fica um pouco mais difícil de ser decidido. E depois, obviamente, né, com um pouco mais de clareza, saindo dessa cortina de fumaça eleitoral, os investimentos eles voltam a acontecer de uma maneira ou de outra. Porque até então os negócios têm que continuar. Perfeito. E falando mais de números reais, assim, né? Quando a gente olha a economia do Brasil, apesar de existir essa incerteza, né, como você falou, um sentimento, algo natural, né, nesse momento de eleição, mas está sendo de fato um ano difícil. Quais são os resultados desse ano para a economia brasileira? Como que vocês enxergam o nosso desempenho enquanto economia? Na verdade, assim, né? O ano está sendo difícil, eu posso dizer que sim, mas não só pelo cenário eleitoral, né? Quando a gente vê aí vários setores hoje estão sentindo, principalmente setores dessa cadeia produtiva, isso já vem reflexo lá da pandemia, da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? E, obviamente, agora um pouquinho mais de pimenta, como a gente costuma dizer aí, devido à questão eleitoral. Óbvio que, Malek e Vinícius, não são todos os setores que estão sofrendo, né? Tem uns que sofrem mais, tem uns que sofrem menos. Toda a crise, digamos assim, toda a incerteza também gera algumas oportunidades, tanto que aí setores de negócios digitais, alimentação saudável, até os próprios brechós online hoje vem ganhando muito espaço. Então, assim, eu sempre digo que a incerteza traz oportunidade e não está, digamos assim, escrito como regra que o ano seja ruim para todos, né? A gente sente, né, aquele cheiro, aquela fumaça pairando no mercado, mas não é algo assim que pare totalmente, né? Augusto, você citou, né, que alguns setores têm um desempenho melhor, né? Outros não dependem tanto, talvez, diretamente de alguma influência da eleição, ou daqui a pouco sofrem menos por isso. Existe alguma oportunidade, tipo, tem alguém ganhando dinheiro hoje com ações, com investimentos, aproveitando essas oportunidades? Sim, em relação, até o Vinícius comentou sobre a Copa do Mundo, né? Que isso também vai impactar os investimentos, acaba impactando positivamente, né? Porque a economia, ela acaba girando melhor, gerando mais consumo dentro das empresas, dos setores de serviço e turismo, bens de consumo, né? Turismo também. Então isso acaba impactando positivamente, né? Trazendo mais resultado.
Em relação até um fato que vem acontecendo e sendo muito falado, que é a guerra da Ucrânia, né? Dentro desse cenário, algumas empresas brasileiras podem se beneficiar disso, né? Um exemplo disso é a WEG, porque produz motores com ativação de baixa tensão e hoje ela detém nesse mercado apenas 5%, né? Então, como eles vão passar e já estão passando por uma crise energética lá, é provável que essa demanda aumente por esse produto, né? Certo. E a WEG é um grande exportador desse tipo de produto, então acaba que vai ter uma participação maior dentro desse mercado. Então, um exemplo aí de tantos outros, né, que a gente tem. As próprias commodities também, né? Nesse momento, né? O Brasil também se beneficiou um pouco disso, né? Sim, a Petrobras, né? É um exemplo também, né? Pagou aí um dividendo bem gordo para os seus investidores, né? Recebemos. Foi legal mesmo. Foi, então, muito por conta do preço, né? Perfeito. Dos combustíveis. Perfeito. A gente tem um destaque antes de fazer o break rapidinho. A gente vai passar o destaque que não foi passado no último Pulso, né? Senão vai ficar pra semana que vem, né? Mas é que o papo tá muito legal também, né? Verdade. Tem o caso aí do profissional de 45 anos que enviou um currículo para uma vaga de emprego e recebeu como resposta né, abre aspas, né? Passou da idade, fecha aspas. Esse caso fez muita gente se perguntar, legalmente empresas podem barrar candidatos por conta da sua idade, né? Ao G1 aí o advogado Felipe Falcão, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, respondeu que não. Segundo ele, a legislação brasileira proíbe a exclusão de candidatos, bem como a demissão de empregados por motivo de idade, sexo, origem, raça, cor, estado civil, ou mesmo situação familiar, enfim, qualquer outro tipo de situação. Esse tipo de critério é proibido mesmo que usado de forma interna, sem estar explícito na descrição das vagas. O desafio, diz ele, é comprovar na justiça que isso de fato aconteceu, né? A gente tem um Pulso até falando sobre isso, que é o episódio 166 com a Ana Paula Schweitzer e a Vinéia Cash, que a gente fala um pouquinho dessas gerações aí, jovens há mais tempo, né? Que a gente brincou até, mas são as pessoas com 45, 50, 60 anos que, né? Como aproveitar, né? E encaixar essas pessoas no mercado, visto que realmente de fato são uma geração diferente, mas, né, tem muito aí a produzir, muito a entregar, muita gente com disposição ainda para trabalhar. É um tema polêmico, as pessoas têm que estar mais atentas aí ao assunto e, claro, procura também especialistas no assunto. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta com o Pulso. Estamos de volta para o segundo bloco da coluna Pulso Empreendedor, que tem o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. De volta. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso hoje falando sobre o cenário econômico em ano eleitoral e como isso, claro, vai impactar a sua vida. Conosco hoje o Augusto Valério e a Aline Almeida, eles são sócios e assessores de investimentos na Nipur Finance, escritório autônomo de investimentos com a XP Investimentos, melhor escritório do sul do país aí, eleito então pela XP Investimentos aí. A gente fica orgulhoso de ter como parceiros e agora a gente tem dica de gestão com a BeMind. É isso aí, né? Tá alheio aí a todas as informações relacionadas à economia, política, mercado, preços, né? Cuidado, se você tá alheio com isso, né? E você como empreendedor ou empreendedora, você precisa estar atento e saber o que está acontecendo no ambiente externo da sua empresa. É por isso que a BeMind, ela pode ajudar, porque tem soluções empresariais terceirizadas que vão ajudar você a ter mais tempo para poder atuar, estar presente aí também fora, né, da empresa, conhecer os números, saber o que está acontecendo na política, na economia, e aí você não fica só lá dentro da empresa trabalhando como, né, também um colaborador, o que faz você só, né, ficar alheio a tudo que está acontecendo para fora. A BeMind tem aí soluções de contabilidade, que vai cuidar também das suas rotinas administrativas, executa os seus processos de gestão de pessoas, faz a gestão aí do seu RH e, além de tudo, também tem um sistema ERP para ajudar você a controlar a empresa, deixar toda a gestão em dia. Então, uma assessoria completa. Entra em contato com a BeMind no WhatsApp 49999370001 ou também pelo site bemind.com.br. E a gente tem também dica de tecnologia. Com o cenário econômico ainda incerto, em virtude de vários fatores, mas principalmente pelas eleições, proteger o dinheiro também da sua empresa é importante. Por outro lado, não dá para você olhar só para o aspecto de corte de gastos e ignorar a qualidade dos produtos e serviços que você está utilizando aí para garantir que tudo funcione na sua empresa. Com a AT Plus você consegue alinhar qualidade e economia, trazendo aí a internet, telefonia, serviços de e-mail, serviços de tecnologia em nuvem, tudo em um único pacote.
Conheça então hoje mesmo, né, todos os pacotes exclusivos que a AT Plus tem para oferecer para empresas. Entre em contato aí, chama no WhatsApp 49-3240-0800. Bacana. Voltando pro nosso bate-papo, né, a gente falando sobre eleições e como isso impacta aí, né, na economia, a gente também vocês comentaram, né, que a Selic alta fez um movimento aí brusco nos investimentos, né? Como que vocês enxergam esse momento agora de Selic alta? Quais as expectativas em relação a isso e como que o investidor está se comportando também em relação a esses investimentos? Então, né, com o movimento do juro, né, que foi bastante abrupto aí nos últimos meses, né, o Brasil começou a alta na taxa de juros lá em março de 2021, né, e de lá para cá o juro só subiu para controlar a inflação, né. Os preços estavam descontrolados desde a pandemia, né, então lá no início da pandemia tivemos deflação, né, então porque o consumo simplesmente parou, os mercados fecharam e a partir dali a demanda continuou subindo, então isso fez com que a inflação descontrolasse também, né? Tivemos uma inflação aí acima de 10% no final de 2021. Houve de fato o entre aspas impressão de dinheiro naquele período, assim como exatamente, as pessoas alegam? Em todos os mercados, né? Então a política foi essa, né? De injetar dinheiro na economia para esse controle. Só que aí acabou descontrolando a inflação mais ainda, né? E o remédio para controle de inflação, inevitavelmente, é a alta na taxa de juros, já para frear um pouco a economia, né? Por isso que para a economia como um todo, ela não é benéfica, né? Pro investidor, pro rentista, é bom, né? Porque volta ao tão sonhado 1% ao mês, sem correr tanto risco, né? E ainda com liquidez, né? Porque quando tínhamos lá taxa de juros a 2%, a gente precisava ou correr mais risco ou alongar mais o prazo, né? Certo. Então, todo investimento tem um vencimento ali e um patamar de risco. Então, isso fez com que os investidores, agora, a maioria deles, esteja migrando para renda fixa, né? Tivemos aí uma alta de 29% no Tesouro Direto, de 21% nos CDBs, e o campeão foi as LCAs, com um aumento de 50% no número de investidores, isso falando de junho de 2021 a junho de 2022. Mas um movimento que a gente acha interessante também é que, mesmo nesse patamar de juros, a renda variável se mostrou resiliente, porque teve um aumento de 40% no número de CPFs na Bolsa, dentro do mesmo período. Então, o que isso significa, né? Mostra que os investidores, eles estão mais informados e estão de olho no longo prazo, né? Porque a gente tem várias oportunidades aí, né? A taxa de juros nesse patamar acaba que a gente consegue entregar um resultado melhor dentro de uma liquidez maior também, mas em contrapartida a renda variável também está com preço descontado, né? Mas quando a gente fala em renda variável, a gente tem que olhar para o longo prazo, né? Certo. Então os investidores estão fazendo esse movimento, mas não abandonando totalmente o seu portfólio só para renda fixa, né? Perfeito. Alguns deles ainda mantêm a renda variável no portfólio. Aquela visão de diversificação, né? Mas aproveitando essa oportunidade, como você falou, de um preço mais baixo para renda variável, né? Adquirir algumas ações, né? Ou fundos com valor descontado, né? Como você chamou, né? Que seria no ano de 2021, as bolsas mundiais, né, fecharam em alta, né? Então, S&P, Nasdaq, Ibovespa, todas tiveram uma alta bastante expressiva. Já no início de 2022, os preços começaram a cair novamente, né? Porque os Estados Unidos sinalizou que a inflação lá não era transitória, como eles vinham falando até o final de 2021, né? E acaba que eles vão precisar subir a taxa de juros lá. E a gente tinha um juro negativo nos Estados Unidos também. Então isso impacta muito, porque é uma economia super importante aí para todos os mercados e isso faz com que impacte o mercado como um todo. Mas aí vamos perguntar então em relação à inflação. Qual que é a expectativa da inflação
para Brasil nestes próximos anos? E aí, claro, como a gente está atrelando, né? E de fato é um instrumento, né? Selic, inflação ali. Como que é a expectativa para inflação? O cenário para inflação e para Selic nos próximos períodos aí no Brasil? Então, para final de 2022, de acordo com o Boletim Focus, né? Que é o relatório do Banco Central, é que a gente tenha uma inflação acumulada de 7% até o final de 2022. 2023, que a gente feche com 5,17% de inflação. Certo. Em relação à Selic, uma queda para 11,25%. Nesse ano, talvez a gente feche ali no 13,75%, que é o patamar que está agora, né? Vamos ter decisões importantes nessa semana, que vai ter decisão do juro nos Estados Unidos, então vamos ver como que o Banco Central aqui vai se posicionar frente a isso, se vai subir mais 0,5 ou vai ficar ali no estagnado, não vai mais ter aumento, né? Porque a gente já vê o Brasil no fim da alta da taxa de juros, tem um espaço para subir um pouquinho, mas a expectativa é que eles mantenham nesse patamar e levem até metade de 2023 nesse patamar, para daí começar a declinar, né? Perfeito. Então, a queda talvez na Selic, diferente do que esperávamos lá no começo, antes dessa situação dos Estados Unidos, desse aumento maior lá, era que ela já começasse a cair gradativamente, chegando aí a 10%, né? Certo. Mas agora, diante desse cenário, então a gente espera fechar ainda em 11%. Ela vai demorar um pouquinho mais para baixar no patamar para voltar a um dígito como nós tínhamos antes ali. Porém, o que eu acho bem interessante reforçar foi o seguinte: eu lembro até, não vou lembrar a data, obviamente, não estou tão bem de memória assim, mas eu vim num Pulso Empreendedor há um tempo atrás, e nós, quando o juro estava chegando em 2%, né? E aí eu não lembro se foi um ouvinte, ou enfim, era a nossa pauta, né? Que a pergunta que todo mundo, né? Você via várias notícias, veículos dizendo assim: a renda fixa morreu. E a gente veio aqui, e se tem aí nos programas gravados do Pulso, eu falei assim: a renda fixa não morreu. A renda fixa, ela tá num patamar baixo, 2% não era estrutural pro Brasil na época, mas ela voltou. Eu acho que uma taxa Selic aí de 7,5%, 8% seria uma taxa justa aí pro Brasil, que fariam as coisas andar. Então, da mesma maneira que o efeito manada aconteceu para renda variável, e na época de maneira irresponsável, para quem achava que só a renda variável ia fazer diferença, tá acontecendo a mesma coisa agora. Então ainda falta, né, obviamente, um pouco de democratização e de entender isso de fato. Poxa, portfólio diversificado, pessoal. Vamos ganhar um pouco no juro aqui. Com certeza, nossas carteiras hoje têm todas as posições ativas no juro, onde os clientes estão ganhando uma fatia bem interessante. Em contrapartida, a gente não se desfez da renda variável, porque a gente acredita que a molinha ali, ela tá comprimida, e daqui a pouco ela vai ter um retorno bem significativo. Tanto que assim, falando agora até um pouquinho em dados, né? Quando a gente olha sempre, e voltando lá no começo a cenários eleitorais, enfim, né? Eu pegar lá a eleição lá de 1998, né? A Bolsa, ela caiu 49,5% nos 12 meses anterior à eleição, e depois teve uma retomada de 80,5%. Olha só. Lá em 2002 ali, né? Teve uma queda nos 12 meses anteriores ali de mais ou menos 8,3%, depois teve 85,4% de recuperação. E se a gente pega aí 2018, né, quando iniciou ali o governo Bolsonaro, ela teve um aumento de 8,7% nos 12 meses que antecediam as eleições, depois ela subiu 29,1%. Então hoje o nosso Ibovespa nos últimos 12 meses, ele está em torno aí de 5% negativo. E o preço das ações hoje está muito descontado. Então, assim, o investidor não pode olhar só para renda fixa agora, pensando que é a 8ª maravilha do mundo. É bom, é muito bom, com certeza. Não tenho dúvida que não correr risco ganhar aí 14% ao ano é muito legal. Mas agora, a gente tem que olhar o mercado diversificando a estratégia. Perfeito, eu acho que é importante essa dica, porque vai bem na linha do que você falou ali, de efeitos de manada, assim, né? E a gente vê que em ano eleitoral parece que combina isso daí, economicamente, politicamente. Então também vejo muita gente travando, porque diz assim: se o Lula ganhar, acabou o mundo, né? E aí também tem gente que, se o Bolsonaro ganhar, aí estamos no paraíso. E na verdade, quando a gente fala de economia, principalmente o Brasil, que é um país complexo, a gente sabe que não é bem assim, né? Apesar de haver essa polarização, aí eu queria ouvir de vocês, como que vocês enxergam em relação aos investimentos e à economia, essa questão de polarização política também. Só voltando um pouquinho antes, claro, Vale, que eu acho que é bem legal, e esse ponto eu gostaria de frisar pro nosso ouvinte, para todo mundo que tá ouvindo o Pulso Empreendedor, quem vai ouvir o Pulso Empreendedor, que talvez possa ter uma visão de uma narrativa contada pela mídia, tá? De maneira alguma
a inflação hoje muito alta no Brasil é culpa do governo lá ou do governo atual. A gente pode pegar a inflação aí e dividir em 3 grandes blocos, tá? Primeiro lá o Covid, ainda casos do Covid na China, guerra da Ucrânia e também os choques no preço do petróleo. Então, tanto a Ucrânia quanto a Rússia, eles têm um papel muito relevante na produção de alimento e de energia. E, obviamente, a Rússia, como o segundo maior produtor de gás natural do mundo e também grande produtor de petróleo, com esse conflito que está acontecendo lá, obviamente dificultou tudo, né? Então você pega aí uma Ucrânia que exporta 12% do trigo do mundo, 15% do milho mundial, pega as duas juntas, dá quase 30% dessas commodities. Então essa cadeia de preço, ela tá sofrendo, obviamente, pela questão que não é só a política no Brasil. Então, assim, é muito errado dizer que o governo atual levou a inflação para esse patamar. Certo. Muito pelo contrário. O que está levando a inflação para esse patamar são os problemas que nós temos. E na minha opinião não. Na lógica real mesmo, que acontece, são esses 3 grandes blocos, que é o Covid na China, a guerra da Ucrânia e o choque no preço do petróleo. Então, acho que é muito importante a gente frisar isso também. Se analisar isso, a gente se beneficia de ser um país produtor também, porque hoje não falta alimento aqui, como está faltando em boa parte do mundo, né? A gente vê essa escassez. Então aqui a gente sofreu com aumento de preço em alguns setores da inflação, mas não necessariamente chegamos a ter a falta tão grande desses alimentos, né? Exatamente. E voltando ali na tua pergunta, agora respondendo de fato a tua pergunta, porque eu voltei um pouquinho atrás ali, falando de polarização, né? Que foi essa situação que tu comentou, né? A polarização, ela tá instalada hoje, né? A gente vê essa divisão muito clara no nosso cenário eleitoral, e eu acredito assim, né, que isso iria acontecer de uma maneira ou de outra, né? A gente vê que tá muito dividido essa situação, porém, vamos pensar o seguinte, né? De uma maneira ou de outra vai ter que acontecer, né? Aí a economia vai ter que andar. Eu acho que a continuidade faria bastante sentido pela governabilidade que vai ter agora. Então, assim, eu particularmente, assim, a gente não expressa nenhuma opinião específica, mas eu acredito que as políticas menos intervencionistas que o governo tem agora, essa política mais liberal, e aí eu não estou falando nem questões morais, que é isso aí, eu acho que é muito importante também a gente levar em consideração. Certo. Eu acho que a situação seria muito benéfica para o país. Então hoje, sendo totalmente sincero aí com vocês, o mercado em si, né, ele já vê a precificação se acontecer um lado e já vê a precificação se acontecer então, o outro. Vamos ser técnico, Augusto, assim, que eu acho que é importante, e você foi muito feliz na tua colocação, porque quando a gente vai falar de um assunto, daí parece que qualquer coisa que tu fala já vira, é de direita, é de esquerda, tipo, não, peraí, vamos analisar a situação, você ouvinte. Tecnicamente, o desempenho, né, desta gestão para o Brasil, ele é interessante, uma continuidade pelas políticas econômicas, pela forma como tem conduzido. Então, não é uma questão partidária, não é uma questão, mas de fato, né, a gente tem que olhar a realidade dessas questões e entender também como a economia reage. Aí, quando a gente fala, e eu também posso falar isso por experiência, no meio empresarial, um dos cenários é muito temido. Com certeza. Por conta, né? Eu não quero citar para não ficar tão expresso aqui, mas um dos cenários é muito temido pelo meio empresarial, justamente por essas intervenções que você fala, que é onde a gente corre um risco muito grande em relação à liberdade econômica. Exato. E em relação a diversas outras situações. Quem vai definir a política competitiva do país é quem vai assumir. É o vencedor da eleição, isso é óbvio, né? Então, assim, aqui falando pessoa física, tá? Falando a minha opinião. Eu acredito na continuidade, e aí não tô falando nem de questões morais. Questões morais, isso é mais do que claro na minha percepção e no meu posicionamento. Mas, enfim, a continuidade, ela precisa acontecer, porque eu ainda vou dizer uma coisa para vocês: se não fosse essa equipe econômica que estivesse sentado na cadeira, com tudo que a gente passou nos últimos 2 anos, talvez nós não estivéssemos aqui. Então, a gente vê, eu não posso afirmar, né, que o país está fadado a sofrer mais, né, mas enfim, todo mundo sabe, é quase que unânime essa situação aí no meio empresarial, principalmente. Nós acreditamos que tudo que o governo de hoje representa e vai dar continuidade vai fazer muito sentido para o país. Então, a gente tem que pensar com muito carinho hoje em quem a gente vai levar a governar o nosso Brasil pelos próximos 4 anos. Perfeito, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta com o Pulso.
Estamos de volta para o terceiro bloco, coluna Pulso Empreendedor. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso, falando hoje sobre o cenário econômico em ano eleitoral e como isso vai impactar, sem dúvida, a sua vida. Conosco hoje o Augusto Valério e a Aline Almeida, eles são sócios e assessores de investimentos na Nipur Finance, escritório autônomo de investimentos com a XP Investimentos, premiado aí o melhor escritório do sul do país aí nos investimentos aí com a XP. E a gente tem, para retornar, dica financeira com o Sicredi. Várias dessas incertezas que a gente vive nos preocupam e é comum o empreendedor pensar nesses cenários diversos, temer algumas situações, né? E uma solução simples para muitas dessas preocupações é você estar segurado. Por isso o Sicredi tem soluções de seguro para você que te protegem na sua empresa, na sua família, de riscos desnecessários. Imaginou algo que te preocupa? Procura o Sicredi e contrate lá um seguro de forma ágil, simples e econômica, físico ou digital. Liga pelo telefone 4932899800 ou visita uma agência próxima de você. E a gente tem também um destaque do Pulso aqui. Nubank vai fechar capital no Brasil. O banco digital aí, Nubank, vai pedir à Bolsa de Valores Brasileiras e à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a conversão de seus papéis, hoje listados no país, os BDRs nível 3, em recebidos de ações comuns, os BDRs nível 1, deixando de ser listado diretamente no Brasil. O objetivo, segundo o Nubank, é cortar custos. O BDR nível 1 só pode ser detido por investidores qualificados com mais de R$1 milhão investido, R$1 milhão investidos, ou investidores comuns, se a companhia for listada há mais a companhia for listada há mais de 12 meses em bolsa estrangeira reconhecida pela Bolsa Brasileira, a B3. Por isso, a efetiva conversão dos recibos do Nubank deve ocorrer após 9 de dezembro, para completar aí um ano de abertura de capital em Nova York e assim permitir que os investidores brasileiros comuns sigam podendo investir no BDR da Fintech. Desde o IPO, os papéis do Nubank perderam 53% do valor. Esse aí deu uma derretida boa, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho sobre o Nubank, não sei se vocês podem ou querem comentar, mas fizeram um IPO, fizeram aí, né, toda uma movimentação, seja sócio, mas é uma empresa que acumula prejuízos, que vem de um crescimento na sua carteira de clientes, mas ao mesmo tempo acumulando. Como que é esse posicionamento da Fintech? Como que vocês enxergam, né? O segmento da Fintech acontece muito isso, né? Porque ela acaba sendo uma empresa mais de tecnologia, né? Do que de serviços, por exemplo. Então, como ela oferece ali um serviço mais barato pro cliente, o que garante o preço dela ali é a tecnologia dela, né? Uhum. A mesma coisa o Uber. O Uber também dava prejuízo, né? Então, esse é o segmento, né? Então, precisa aí do longo prazo, que a gente tanto fala, para que os preços voltem a recuperar, se isso vai se manter no longo prazo. E a tecnologia muda muito, muito rápido. Uhum. Então, isso também acaba impactando nas empresas de tecnologia em si, né? E isso é muito comum, complementando ali no que você fala, a gente cita muito as startups aqui no Pulso, né? E o Nubank, ele, né, é uma ideia inovadora, assim como o Uber, assim como várias outras empresas, e é comum a gente trazer destaques aqui de determinada startup foi vendida ou recebeu um aporte de X milhões de reais ou até bilhões, às vezes, em alguns casos. Então, o que acontece, né? Essas empresas inovadoras, elas são apostas, elas são empresas que são ideias, elas têm um modelo de negócio que brilha os olhos de investidores. E aí, quando você coloca, né, uma empresa como o Nubank, por exemplo, na Bolsa de Valores, né, você abre ali o IPO que fala, você vai ter o balizamento real de mercado daquilo. Você passa de uma especulação, de uma aposta, para um resultado real, né, para uma coisa que está na prática mesmo. E aí as coisas começam, né, os preços e toda aquela especulação começa a se ajustar, né. Então isso acaba de alguma forma sendo normal também. E aí, como você falou, o longo prazo, né, se essa ideia realmente vingar, se continuar com, digamos assim, com toda aquela promessa que o negócio inovador prometia, isso vale para Nubank, mas para qualquer outro tipo de negócio, só o tempo é que vai dizer mesmo. Exatamente. Né? E a gestão, enfim, vários fatores, que daí é o trabalho duro, tudo aquilo que a gente fala na prática, né, Mari, que também aqui no Pulso. Perfeito. Voltando então para a questão do bate-papo em si, depois desse destaque bem legal aí, a gente tem também uma dúvida aqui que muita gente conversa conosco e a gente percebe que isso está aí no
nos nossos ouvintes, né? Então a gente acha que os preços no Brasil, né, o preço de alimentos, o preço do combustível, né, da gasolina, eles estão subindo ou baixando apenas por política, né? Então assim, o pessoal acha que o alimento ou as coisas estão subindo de preço ou baixando de preço apenas por política. E aí a gente pergunta para vocês assim, qual que é o peso da política e qual que é o peso do cenário econômico mundial nesses preços hoje no Brasil? Então, como eu havia comentado ali no bloco anterior, né? Então, reforçando essa questão de preço, né? Como eu havia falado, a gente acredita que o preço ele está balizado em 3 grandes blocos, né? Como eu havia comentado. O Covid na China, que ainda é persistente, a guerra da Ucrânia e o choque no preço do petróleo. Então você pega aí, por exemplo, como eu mencionei, Ucrânia e Rússia, elas têm aí 30% aí de grandes commodities como trigo, milho, enfim, né? Então isso, obviamente, com todo o conflito que está acontecendo, trancando os portos, né? Tudo que aconteceu durante essa guerra aí, fez com que a escassez acontecesse e, obviamente, o preço vai subir. Isso é fato, né? A gente tem menos produtos circulando, onde tem as alternativas que vai se encontrando, obviamente o preço vai subir. Isso faz com que chegue mais caro aí para o consumidor final. Porém, eu reafirmo, né? E isso é um balizador, né? Isso é o que o mercado mostra, que não é nada a ver com a política, não é o governo A, o governo B. Em relação ao combustível, porque a gente tem uma queda hoje nos preços de combustível, como que vocês enxergam essa queda? A queda foi promovida pela diminuição do tributo, né? Do ICMS, então foi isso que fez o combustível cair, né? Porém, isso impactou na inflação. Tivemos em julho e agosto deflação. Toda a cadeia, né, produtiva, né, de alguma forma. Com essa diminuição do ICMS, como o combustível é um produto que pesa bastante na cesta de inflação, acabou que tivemos deflação em julho e agosto por conta dessas 2 quedas, né? Perfeito. A gente pode esperar também tá diminuindo o preço também por conta de tributo. Então, isso ainda não podemos falar que a inflação reduziu de fato, né? Um sinal tão positivo assim para queda na taxa de juros, né? Que vai impactar ainda. Porque os alimentos continuam subindo, certo. Mas continuam subindo porque o conflito Rússia e Ucrânia não finalizou ainda, né? Certo. E isso acaba prejudicando a cadeia como um todo pela produção importante que eles têm dessas commodities. De alguma forma dá para dizer que o Brasil está exportando mais porque é atrativo também, né? Os preços subiram no mundo todo, então o produtor também quer aferir os seus lucros, seus resultados e se torna atrativo, né? E aí quando a gente fala dessa questão de combustível, diminuição de tributos, vocês acham que existe uma possibilidade de persistência, né, nessa redução? Ou seja, isso vai se manter com essa redução de tributos, isso vai permanecer? Ou existe um risco de retornar esse tributo? Como que fica esse equilíbrio também em relação à arrecadação do cofre público? Vocês têm alguma visão sobre isso? Eu acredito que ela se mantenha, né? E dependendo do que acontecer nas eleições, aí sim a gente vai ter um impacto político aí. Como que eles vão seguir isso, né? Se a gente reduziu a tributação de ICMS, a arrecadação via ICMS, algum outro tributo vai existir para que compense isso, né? Em alguma outra ponta, talvez uma tributação de dividendos que vem sendo tanto falada até na reforma tributária, isso estava na pauta, sempre está na pauta, né? Então, de que maneira que vai ser feita essa tributação de dividendos? Se vai ser para todos, se vai ser para investimentos, se vai ser acima de um patamar de lucro, 5 milhões para cima. Então, isso vai depender muito do que acontecer no cenário eleitoral aí, de fato. Perfeito. A política vai pesar, né? A gente tem uma outra situação se desenhando que eu acho que é interessante a gente ver hoje a ascensão dos carros elétricos, né? E a gente vê ao mesmo tempo uma crise de energia na Europa em decorrência justamente da guerra na Ucrânia, da Rússia, e aí algumas pessoas têm questionado hoje como que fica essa questão de equilíbrio de energia no mundo frente às possibilidades de geração de energia, frente à produção de energia em si, se de fato esses movimentos vão impactar positivamente ou não nas economias. Como que vocês enxergam essa tendência, né? Uma Europa sem energia barata e ao mesmo tempo o aumento de, por exemplo, carros elétricos e um consumo, a demanda, né, uma demanda aumentando também, né? Vamos lá, então eu vejo que a guerra ela veio para mexer em algumas coisas que estavam caminhando num fluxo
não vou dizer normal, mas num fluxo bem avançado, tá? Então hoje a Europa, ela importa e mais ou menos 40% do gás natural dela é da Rússia, né? Digamos assim. Então se essas importações cessarem, ou seja, a Rússia cortasse totalmente o fornecimento do gás da Europa, a Europa precisaria reduzir em torno de 10 a 15%, né, da demanda anual. E o pessoal lá diz que até é possível fazer isso, né? Mas isso ia exigir aí mudanças políticas, né? Aumentar o uso de combustível alternativo, talvez utilizar carvão, né? Retardar a desativação de usinas, enfim, isso daria um impacto grande, tanto economicamente quanto ambiental, né? Então você veja aí essa questão aí dos impactos ambientais também, hoje é um tema bem latente. Eu vejo que o maior risco hoje da Europa, com toda essa situação, né, ela entrar aí de fato, né, mergulhar em uma estagflação, né, que seria o país que não cresce, ter uma inflação super alta e um desemprego crescente. Então essa situação seria simultânea, né? Todas essas três que gerariam essa estagflação, e obviamente esse seria um dos piores cenários hoje para a Europa com uma energia mais cara, né? Certo. E qual o impacto disso diretamente no Brasil? Pode existir algum impacto direto nessa relação de energia, assim? Só falando sobre a Europa ali, né? Essa questão da energia lá. A Europa é um continente que, como falamos no último programa que eu participei da política ESG, ele é referência, né, nesse tipo de política. Então, os analistas clamam para que eles não voltem a utilizar fontes não renováveis de energia, né, até por conta dos impactos ambientais que ainda não estão controlados, né? A gente vê vários incêndios acontecendo lá, isso impacta muito. Então, por isso, a crise lá vai ser bastante importante, né? A crise energética lá. Para o Brasil, o benefício que isso vai trazer é no aumento dos preços das exportações, principalmente das commodities, né? Do petróleo em si também. E que já estavam num patamar alto e vão se valorizar, né? Minério de ferro também acaba valorizando, então isso pro país acaba entrando mais arrecadação. Outro ponto importante também é que os administradores de fundos de investimento acabaram tirando os investimentos de países que foram sancionados contra a Rússia lá, certo, né? Com as sanções da Rússia. Então, o fluxo de recurso estrangeiro veio muito para o Brasil, né? Certo. Patamares recordes aí nos 3 primeiros meses do ano. Interessante. Então, isso acaba valorizando o real, né? Por conta disso, certo, o dólar se desvalorizou 17% aí frente ao real. Então, isso interessante. A gente tem uma moeda mais forte com essa vinda país de capital também. Exato. Né? E assim, ó, o preço lá fora tá super alto, né? Então, vamos pensar o seguinte, o Brasil tem a produção hoje também de vários tipos de energia. Vamos pegar aí desde o gás natural, enfim, né? Então, se o Brasil fizer aí o dever de casa bem feito, ele pode entregar uma energia barata para o consumidor industrial, digamos assim, e atrair investimentos aqui para o nosso país. Então, a guerra da Ucrânia, como eu falei, ela mudou muito rapidamente o mercado mundial de energia. E acredito que o Brasil vai tentar ou vai conseguir, obviamente, acompanhar essas transformações. Perfeito. Dá para aproveitar alguma oportunidade de investimento com essa visão que vocês estão trazendo? Dá para construir uma carteira pensando nessas oportunidades, assumindo alguns riscos, mas mantendo também alguma, vamos dizer assim, alguma segurança, né? Dá para diversificar nesse sentido? Pensando no patamar de juros que a gente tem agora e no preço descontado de algumas ações, né, que podem se beneficiar nesse momento, a gente vê que o mais importante para o investidor é estar decidido sobre o seu perfil de risco, é o primeiro certo ponto, né? Perfil de risco e prazo também. Então, falando mais da renda fixa, que acho que é mais comum pro ouvinte, né? A gente precisa manter ali no portfólio as classes desses ativos, o pós-fixado, por exemplo, que vai superar a taxa de juros no curto prazo, né? Então, quando a gente vê uma taxa de juros nesse patamar, os ativos pré-fixados, eles têm um prêmio de risco também maior. Então, você travar uma taxa, por exemplo, CDB a 14% para um vencimento de 4 anos. A gente não vai ter a Selic nesse patamar durante esses 4 anos. Então, se você tem esse ativo, faz sentido você comprar agora, né? Certo. Agora ele vai estar ali próximo ao 100% do CDI, mas ao final do prazo
a média ponderada dele aí vai ser bem interessante acima do CDI. Certo. Ativos de inflação a gente precisa manter na carteira também, por mais que espero que não tenhamos uma inflação tão descontrolada assim como a gente teve em 2021, né? Mas se houver uma proteção mas também, se houver é uma proteção. E aí quando a gente fala em inflação, a gente pensa mais longo prazo ainda, né? Acima de 4 anos. Então eu acho que desculpa. Eu acho que esses são os principais ativos dentro da diversificação na renda fixa que o investidor precisa ter na carteira, já dividindo ali entre prazos e classes também de ativos. O investidor tem que entender que ele não pode mudar o portfólio com tudo que acontece no mercado. Não é porque hoje o juro subiu, eu vou tudo pro juro, daqui a pouco eu tenho que sair tudo do juro, vou tudo pra bolsa, de maneira nenhuma. Há uma diferença muito grande, eu costumo dizer isso, do investidor e do rendista. O rendista, ele quer que suba toda vez um pouquinho, mas enfim, ele vai ter sempre um rendimento meia boca. E o investidor, dentro da diversificação, ele vai investir fatias na hora correta e vai desinvestir essas fatias também na hora correta. Eu sempre costumo dizer assim, investidores hoje que tiveram a oportunidade de comprar títulos longos do governo federal, IPCA mais 5, IPCA mais 5,60, vão ganhar muito dinheiro lá na frente, porque esse preço, obviamente, a gente não vê a todo momento, a gente não vê num cenário convencional, e isso está acontecendo por quê? Por todos esses fatores que a gente falou aqui ao longo do programa. Então o investidor tem que pensar o seguinte: eu tenho um portfólio, 100% do meu portfólio não pode estar só num lugar. Então eu tenho 20% que eu vou investir agora, vou desinvestir lá na frente, tenho mais 30% que eu vou ganhar na renda variável, eu tenho a renda fixa também. Então assim, sempre, e eu posso vir aqui no Pulso, eu e a Aline, várias vezes, nós sempre vamos falar de diversificação de portfólio e assessoria de qualidade. E esse é um ponto que eu ia dizer também, né? Eu acho que pra gente também encerrar, já estamos no tempo do programa aqui, mas eu queria deixar o espaço para vocês falar um pouquinho como que as pessoas podem quebrar esse gelo, né? Agora, com até um anúncio que a gente fez no começo ali da inauguração da sede nova da Nipur aqui em Lages, como que as pessoas podem fazer para se aproximar de vocês, conhecerem o trabalho e começarem a investir de fato, né, e ter esses resultados lá com vocês, com a Nipur Finance? Perfeito, então, Vinícius. Então, já encerrando aqui a nossa participação, né, quero agradecer muito vocês pelo convite mais uma vez. Sempre muito bom estar aqui no Pulso Empreendedor, temas importantes, temas necessários aí para o nosso ouvinte. E eu acredito que cada vez mais se tangibiliza, né, e cresce esse modelo de investir, né, essa forma de diversificação e de você ter uma solução completa hoje dentro do teu portfólio. Muitas pessoas não sabem, e obviamente o nosso DNA sempre será investimentos, mas hoje a Nipur Finance já trabalha com todas as soluções do mercado financeiro, que vão desde proteção, que vão auxiliar aí a pessoa, o investidor, a fazer a sua sucessão, a ferramentas de crédito, a emissões de dívidas, né, que não deixam de ser ferramentas de crédito no mercado de capitais. Isso é muito legal, né? Então, esse projeto atrasou devido à pandemia, todo mundo voltou pro home office, foi uma situação bem complicada que a gente teve que se adaptar, mas nós devíamos isso para Lages, que nos acolheu muito bem há 4 anos atrás, quando nós iniciamos a pavimentação, digamos, desse mercado de investimento, e na época eu e a Aline aqui, né, que eram 2 estrelas solitárias, digamos assim, né, dentro desse grande mundo conservador, né, enfim, e a gente foi trazendo isso, foi mudando muito isso, e a gente hoje pode dizer que o resultado é muito positivo. Hoje a Nipur Finance é o melhor escritório da região sul, administra praticamente 5 bilhões, sendo 10% hoje no mercado externo. Só dentro da cidade de Lages estamos próximos de 250 milhões sob assessoria. Olha só. E isso é um número muito significativo, então é de muito orgulho. E para, obviamente, agradecer tudo que Lages e nossos clientes, nossos investidores que confiaram no nosso trabalho fizeram por nós, hoje a gente tem a casa do investidor. A gente quer que a pessoa vá lá no nosso escritório, tome um café, se sinta à vontade e, obviamente, entenda sobre os seus investimentos, entenda o que pode ser feito, que está por vir ainda. Então, conte conosco, né? Tanto no Pulso, conte conosco para continuar democratizando o mercado financeiro, que eu não tenho dúvidas que os próximos anos vão ser muito bons aí para a gente. Muito obrigado, Augusto, pela participação, né? Pelo teu depoimento, a parceria com o Pulso, porque vocês também estão viabilizando conteúdo de investimento, conteúdo, né? Essa democratização através do Pulso também é importante para nós, né? Esse apoio também, o conteúdo que vocês sempre trazem conosco. Aline, obrigado também pela tua participação. Deixa aí também para suas considerações. Eu que agradeço, né, meninos, o convite, e quero deixar claro para o investidor aqui, né, para os nossos ouvintes, que o nosso objetivo é trazer um pedacinho da Faria Lima para Lages, que o investidor
como o Guto disse, sinta à vontade com as melhores soluções desenhadas especificamente para cada investidor, com as melhores soluções para eles. Eu achei muito legal, porque eu já tenho a XP aqui na palma da minha mão, aqui eu vejo meus investimentos em tempo real, dá para operar na bolsa em tempo real aqui também no celular, mas eu também fico muito feliz de poder ter esse espaço agora também como cliente para ir lá visitar, bater papo, até porque a gente tem na figura do Augusto aí, né, um homem experiente também na área de investimentos, né, temos a Aline, né, uma mulher experiente na área de investimentos, temos os jovens chegando também, né, muito bacana ter o Júlio também e outras pessoas que vão integrando a equipe aí, a gente vê também, né, a inovação e várias ideias legais. Eu tô muito feliz com os resultados que eu tenho lá. Uma turma que tem sangue no olho mesmo, né, pra trabalhar. Não, galera, é faca na bota, como eu digo. Obrigado, né, pela construção de vocês, tá aí o acesso aos investimentos de uma forma simples e segura para você que tá ouvindo o Pulso. Segue aí, vai para esse mundo também, oportuniza para você essa possibilidade de crescer na tua vida aí, na educação financeira, no teu desenvolvimento, através aí do teu dinheiro, que tem que trabalhar para você, que tem que trazer resultado na tua vida aí. Então conta aí com a Nipur e conta aí com o Pulso sempre. Agradecimento a Orion Parque Tecnológico, Wind Digital e segue o Pulso. É isso aí, pessoal, vamos investir, vamos crescer. Semana que vem tem mais Pulso Empreendedor. Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.